Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jomar, sou estudante da doutrina espírita, trabalhador no Centro Espírita Semeadores do Amor, e estamos aqui hoje mais uma vez para um diálogo fraterno sobre ação e reação, que foi a sugestão de um amigo, um grande amigo e irmão, Ivan Lopes. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre ação e reação. E peço a Deus, ao nosso Pai Criador, que nos cubra de bênçãos neste instante. Que o Mestre Jesus possa fazer morada no lar de cada um de nós, nos abençoando, nos protegendo, nos iluminando, para que possamos ter a consciência de ser uma pessoa melhor, de ajudar aqueles que necessitam, de levar luz a quem ainda se encontra nas trevas da ignorância. Assim, Senhor, rogo a Ti as vossas bênçãos, para que o nosso diálogo de hoje possa transcorrer na mais perfeita paz e harmonia. Que Deus fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, o nosso diálogo de hoje é sobre ação e reação. E quando falamos de ação e reação, lembramos da terceira lei de Newton, que toda ação produz uma reação da mesma intensidade, porém de sentido oposto. Assim, podemos fazer uma analogia muito apropriada entre a vida e a ciência. A intensidade que usamos em nossas ações provoca outra ação, ou seja, reação, em resposta com a mesma intensidade dirigida de volta a nós. E isso não se trata de crendice nem filosofia. É sim uma questão de lógica. Toda ação gera uma reação. Trazendo para a doutrina espírita, nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito. Diz que não há efeito sem causa. Não podemos ignorar hoje que estamos colhendo muito do que plantamos no passado e que no futuro colheremos o que plantarmos agora no presente. A causa disso está nas nossas más ações ou nas reações intempestivas que nós temos, na tomada de decisão, sem pensar ou quando estamos muito nervosos. O que nós chamamos de livre-arbítrio. Na realidade, o mau uso desse livre-arbítrio, porque respondemos sem pensar, agimos às vezes sem pensar e reagimos também, de forma grosseira, que machuca o outro. Tudo o que fazemos interfere de uma certa forma na vida do outro. Por que isso acontece conosco? Com certeza é a falta de controle emocional, o que muitos chamam na atualidade de inteligência emocional, é o termo mais usado atualmente. Queremos impor ao outro o nosso ponto de vista, queremos ser o dono da verdade e acabamos machucando o outro quando impomos algo ou quando reagimos a alguma coisa que nos é dita, que muitas das vezes essa coisa é verdadeira. Ainda temos em nós, mas não aceitamos, porque ainda não nos conhecemos profundamente. Um amigo uma certa vez me disse que toda vez que alguém dizia a ela: olha, eu não levo desaforo para casa. Comigo é bateu, levou. Respondo à altura, respondo na hora. Ela simplesmente respondeu: nem eu, amiga, eu deixo lá. O que é que ela quis dizer com isso? Eu não vou trazer lixo do outro para a minha casa, para o meu lar, para a minha casa mental. Eu não posso me deixar me contagiar pelo negativismo do outro, pela raiva, pelo rancor do outro.
Nós temos que procurar contagiar as pessoas com o nosso otimismo, com a nossa fé, com a nossa alegria, com o nosso sorriso, e não se deixar contagiar pelo negativismo do outro. Não podemos nos nivelar por baixo, independente da situação. O Evangelho traz várias lições, vários ensinamentos, vários exemplos do Cristo e tantas outras obras maravilhosas que nesse momento devemos aproveitar para fazer boas leituras, para que o nosso diálogo seja edificante, seja prazeroso, ajude as pessoas e nos ajude também a cada dia, porque só falamos daquilo que está cheio o nosso coração. E não devemos querer impor nada a ninguém. Chico nos disse uma vez que a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Então, saibamos conversar. Tenhamos um diálogo edificante. Porque quando falamos com mansuetude, com tranquilidade, somos muito mais fáceis de ser ouvidos, de ter a atenção do outro. Mas quando somos rudes, as pessoas não querem nem estar perto. Elas não querem nem ouvir a nossa voz. Quanto mais estar próximos a nós. Com certeza, vocês já devem ter ouvido a seguinte pergunta: você prefere ter razão ou ser feliz? Claro que, imediatamente, pensamos em ser feliz. É o que nós buscamos o tempo inteiro. Mas quando estamos diante de um embate com alguém, e esse alguém nos fere, nos machuca, obviamente que a gente deixa a felicidade de lado e quer ter razão. Então nós estamos na contramão do processo. Queremos ser felizes, mas estamos indo na contramão do processo. Porque não abrimos mão da razão. Queremos ser sempre o certo no esporte, na política, na religião e nos relacionamentos. Queremos sempre ser o dono da verdade nos relacionamentos. Então, em casa é que começa esse exercício, onde nós precisamos ceder um pouco. Cada um tem que ceder. Quando estamos convivendo com pessoas diariamente, sabemos que o outro vem de uma outra família, de uma outra cultura, de outros costumes. Nos encantamos no primeiro momento, mas após a convivência vai aflorando as divergências. E aí cabe a cada um ceder um pouquinho para que essa convivência se torne prazerosa. Porque essa célula da família é a primeira sociedade que Deus sabiamente nos colocou para que pudéssemos aprender a conviver numa sociedade maior, a respeitar o direito do outro, a saber onde começa o nosso e termina, a entender os nossos limites, a perceber que precisamos do outro para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento. E da mesma forma que estamos influenciando, nós somos influenciados. Então, nós queremos normalmente ser o centro das atenções, ter o poder, sem medir as consequências dos nossos atos, sem perceber o que estamos semeando. E quando chega a hora da colheita, meus amigos, aí nos vitimizamos, porque
quando não semeamos bem, a colheita ela chega, ela é obrigatória. E aí nos vitimizamos. Mas na realidade, nós somos vítimas da nossa imprevidência. E o que nós fazemos com isso? Culpamos o outro, culpamos a Deus. E o que nós fazemos normalmente é culpar a Deus. E o pior, ainda dizemos o seguinte: Deus está me castigando, não sei nem porquê, mas estou sendo castigado. Não tem lógica. E a gente precisa raciocinar com lógica. Primeiro que Deus é justo e não é castigador. Ele nos dá a oportunidade, através do livre-arbítrio, de sermos como desejamos ser. No entanto, pela ordem natural das coisas, tudo que causarmos repercutirá em um efeito. Nossas ações provocam uma reação e colhemos dos canteiros da vida simplesmente aquilo que plantamos. Temos que estar mais atentos àquilo que pensamos, àquilo que falamos, para que as nossas ações sejam ações boas e ajude a elevar todos aqueles que convivem conosco. Que possamos ser a árvore que dá bons frutos. Lembremos que o Mestre Jesus nos disse: toda a árvore que não dá bons frutos será arrancada por meu Pai. Então que possamos dar bons frutos, que são as nossas ações boas, os nossos pensamentos, as nossas orações de elevação ao nosso próximo e a nós mesmos. Como é que nós fazemos isso? Através das boas leituras, sem se deixar influenciar por essa negatividade que ronda o nosso planeta, através da espiritualidade inferior. Temos que analisar todas as mensagens que recebemos, todas as conversações que nós temos, todos os diálogos. Precisamos fazer leitura não com os olhos dos outros, mas com o nosso conhecimento, com a nossa vivência, com aquilo que é melhor, com aquilo que está de acordo com as leis de Deus. E tudo isso nós temos no nosso Evangelho, no Livro dos Espíritos, tantas outras obras fabulosas que trazem exemplos fantásticos de como conduzir a nossa vida, para que façamos a boa colheita, plantando bem. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, de causa e efeito, para que a gente possa entender. São exemplos. Não quero dizer com isso que aconteça realmente, de fato, essas situações. Elas acontecem, mas podem acontecer de outras formas. Aqui só são alguns exemplos. Então, exemplos bobos. Se nós comemos em excesso, é uma causa. O efeito é uma indigestão. Se for à noite, a gente dorme mal. Podemos ter refluxo, alguma coisa desse tipo. Então, se nós brigamos o tempo todo com as pessoas, com os vizinhos, é uma causa. O efeito disso pode ser acabarmos sozinhos, sem amigos, sem ter ninguém por perto. Algumas faltas que talvez
a gente não consiga enxergar a causa nesta existência, mas que pode ser em outra. Por exemplo, o aborto é uma falta. Qual o resgate ou a reeducação disso? A esterilidade, as doenças genitais inexplicáveis. Serve tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se nós temos aí a ociosidade, a indolência, qual a reeducação para isso? O desemprego, a má remuneração profissional, algum tipo de paralisia. Se nós temos uma beleza física mal canalizada, obviamente nós teremos doenças de pele. No livro Mensageiros da Luz, tem uma parte, né, que fala sobre o planejamento reencarnatório de uma mulher que ela vai reencarnar e ela vai ter uma doença, né? Ela vai continuar muito linda até os 19, 20 anos, mas depois terá um problema na tireoide, onde ela irá engordar muito e nenhum médico encontrará a solução para esse problema. Por que que isso acontece? André Luiz, em conversação com os mentores, eles explicam que na encarnação, na existência anterior, ela, muito linda, abusou da sua beleza física e destruiu muitos casamentos. E na encarnação atual, ela vem com esse problema. Agora, nós podemos mudar isso? Claro que sim. A depender das nossas atitudes atuais. Então não precisamos sofrer, precisamos usar bem o nosso livre-arbítrio, para que a gente possa amenizar essas faltas, para que possamos aprender mais rápido, possamos nos reeducar. Não necessariamente passar por isso. Então, erros cometidos no esporte, por exemplo, e na dança. Nós vemos pessoas aí com reumatismos diversos. Tem um asilo, né, para idosos, em que eu faço algumas visitas, e tem pessoas que são assim. E começaram a dançar, inclusive, nessa existência, né, trazendo de outras existências essa vontade. Mas foi tolhida, porque usou mal aquela aptidão, aquela habilidade que tinha, que ela conquistou, e terminou usando mal. E nada passa despercebido aos olhos do Criador. Nada passa despercebido aos mensageiros do Cristo que estão ao nosso redor. Inclusive o nosso anjo da guarda, que fica triste quando falhamos. Ele está o tempo todo nos induzindo à prática do bem, nos orientando. Mas a raiva, a cólera, desperta exatamente o caminho contrário. E percebam que nós temos essa consciência de fazer o bem, mas nos perdemos. E a raiva não deixa que a gente ouça a voz da nossa consciência lá no fundo. E agimos sempre, né, com essa intempestividade. E somos arrogantes e maltratamos o outro. Ouvimos o tempo inteiro, na doutrina espírita, os termos causa e efeito, e ação e reação. São usados com frequência. E como diferenciar, né? Qual a diferença entre causa e efeito, ação e reação? A diferença é que a causa e efeito representam uma lei na qual somos submetidos.
A ação e reação representam o nosso comportamento e movimento perante essa lei. Então, toda vez que nós atuamos em relação ao nosso próximo, ao nosso semelhante, provocamos diretamente uma ação sobre ele. E automaticamente haverá uma reação. Agora, não necessariamente essa reação ou essa ação tem que ser má. É só pensarmos com calma. É só analisarmos os efeitos que isso pode causar. Isso é questão de treinamento, é questão de prática. Nem sempre nós estamos aptos a esse tipo de comportamento. Estamos acostumados, até pela vivência do dia a dia, a sempre reagir muito rápido. Ou a agir em determinadas situações sem pensar, sem medir a consequência desses atos. Percebam que quando jogamos uma pedrinha num lago, a quantidade de ondas que são causadas pelo simples ato de jogarmos a pedra no lago. A proporção, que essas ondas tomam é muito grande, exatamente como são as nossas ações, que nós tomamos sem pensar nos atos, nas consequências, desse ato. E nós vemos isso muito no nosso trabalho, na política, nos relacionamentos. Quantas pessoas hoje estão nos presídios por invigilância de segundos? Não são pessoas criminosas, mas foram invigilantes, milésimos de segundos, e estão no presídio, pagando pela justiça do homem. E a gente se perde por falta de equilíbrio, por falta de uma leitura edificante, por falta do treinamento, por falta da prática da meditação, da boa alimentação, do sono. Todas essas coisas têm uma influência muito grande em nossa vida, as pessoas que convivemos. Aquilo que eu já falei antes, não nos deixemos ser influenciados pela negatividade do outro, porque sofreremos muito com isso. Quantas vidas afetamos com os nossos atos? Paremos para analisar um pouco como estão as pessoas que convivemos há 1 ano, há 5 anos. Elas estão melhores ou piores? Cada relacionamento que nós temos é uma experiência nova, é uma preparação para o próximo relacionamento. Então nós não podemos dizer nunca que determinado relacionamento não deu certo ou foi horrível. Tudo é experiência, tudo é aprendizado e nos prepara para o próximo. E vamos melhorando a cada dia, a cada existência. Porque o nosso objetivo é a perfeição. E seremos um dia espíritos perfeitos. Esse é o nosso destino. Então por que nós ficamos entravando esse nosso destino, essa nossa caminhada? Se pararmos para analisar com lógica tudo que nos acontece, tudo que nos rodeia, e através dos estudos
né, da ciência, do espírito, de tudo que nos rodeia, veremos que, se analisarmos cada passo que dermos com consciência tranquila, com educação, com respeito ao próximo, avançaremos muito mais rápido. E faremos do nosso planeta um mundo muito mais feliz. Essa felicidade que tanto a gente busca, mas que trava porque queremos ter razão em tudo. Há aqueles que desejam ser excelentes pais, mas não conseguem nem ao menos sentar à mesa para fazer uma refeição com a família. Então, não usemos a reação para justificar o mal praticado, porque normalmente nós culpamos o outro. Eu fiz isso porque o outro me disse aquilo. Eu fiz isso porque o outro me fez tal coisa. Ninguém é responsável pelos seus atos, a não ser a sua própria consciência. E quando nós paramos para analisar friamente, sem aquele ímpeto, sem aquela raiva, percebemos que, se eu não tivesse dito ou feito tal coisa, isso não estaria acontecendo. Então a culpa não é do outro, a culpa é nossa. Simplesmente. Sejamos fiéis aos exemplos do Cristo. Lembremos de Jesus na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Naquele instante, meus amigos, com certeza, muitos dos seus executores se arrependeram. Imagine quando alguém vem e nos fere e nós reagimos com paciência, com amor, ou no silêncio. Com certeza o outro vai se acalmar. Precisamos praticar esse exercício. Eu tenho aqui um livrinho que eu gosto muito de fazer o Evangelho no Lar com ele, que é o Jesus no Lar. Fantástico. Traz cada lição maravilhosa. E eu quero fazer uma síntese aqui do capítulo 12, que são os descobridores do homem. E Jesus narra o seguinte: diante da vibração de alegria em todos os semblantes na casa de Simão Pedro, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Ninive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos por isso lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno, e porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os arcanjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santos. E a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram cada qual a seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis. E o homem conseguiu passar com êxito pela prova do dinheiro, pela prova do poder e pela prova da necessidade. Triunfante e feliz, o crente foi visitado enfim pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante. Veja
se não acontece isso conosco? E tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração, em assunto privado, que, embora a expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa da sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto, com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares, servidores e prejudicando as próprias obras. É o que mais nos acontece. Às vezes a gente está ali fazendo bem, praticando bem, mas a menor contrariedade, ao menor obstáculo, a gente se encoleriza e põe tudo a perder, toda aquela obra, todo aquele trabalho. Porque reclamamos mais do que sabemos agradecer as bênçãos que recebemos, que elas são muito mais numerosas do que os reveses. E o Cristo concluiu: quando o homem recebe, percebam, todas as informações, e é o que nós temos diariamente, informações. Precisamos saber o que fazer dessas informações. De que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que eles observam o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Desastradamente, pelas insinuações do poder, que eles experimentam a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então nós temos que saber o que fazer das informações que recebemos. Às vezes nós lemos um livro, obtemos a informação, achamos tudo lindo, mas não praticamos. Ouvimos uma palestra, achamos que a palestra foi maravilhosa, mas não praticamos. Às vezes tem pessoas até que ministram a palestra, mas não praticam. Então não basta a informação, nós temos que praticar, porque só assim nós iremos aprender. Precisamos nos conhecer. Quando achamos que estamos bem em uma virtude, seremos provados. E falhamos porque nos desconhecemos. Temos muita coisa ainda em nós para conhecer, para evitar essas quedas. E precisamos praticar tudo aquilo que nós buscamos de conhecimento. Temos muita coisa ainda que desconhecemos em nós. Agora, não devemos, a cada queda, ter sentimento de culpa. Temos que ter, sim, responsabilidade. Porque quando deixamos de ser vítimas, quando deixamos esse sentimento de culpa de lado e nos responsabilizamos pelos nossos atos, se somos responsáveis pelo que fizemos, temos que ter a responsabilidade, o comprometimento de mudar, de transformar. E a responsabilidade é nossa, pela nossa transformação, pela nossa cirurgia moral, para que caminhemos lado a lado com o nosso anjo guardião, com os benfeitores que querem ver o nosso progresso.
quando estamos no centro espírita, ou em qualquer templo religioso que cada um de vocês frequente, nos sentimos mais fortes. Mas ali é apenas uma casa. Essa fortaleza ela tem que ser interna. Essa fortaleza ela tem que estar aqui, na nossa consciência. Pois somos filhos de Deus perfeito. E nada nos acontece de mal sem que não sejamos os causadores desse mal. Então cabe a nós a nossa mudança. Se somos os criadores das nossas mazelas, podemos ser perfeitamente autores da nossa própria mudança e da nossa história no bem, no amor, na paz. Basta para isso que oremos e possamos pedir a Deus, não coisas materiais, mas o auxílio necessário para a nossa caminhada, para o nosso bem viver, para que possamos viver melhor a cada dia. Eu tenho um livrinho aqui, um outro livro que eu amo muito. Está aqui, Respostas da Vida, Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Assim como o Jesus no Lar, capítulo 12, aqui na Resposta da Vida também, no capítulo 12, tem a seguinte lição: conhecer-se, não se menospreze, eduque-se, não se marginalize, trabalhe, não apenas administre, obedeça, não apenas mande, faça, não condene, abençoe, não reclame, desculpe, não desprimore, dignifique, não ignore, estude, não desajuste, harmonize, não rebaixe, eleve, não escravize, liberte, não ensombre, ilumine, não se lastime, avance, não complique, simplifique, não fuja, permaneça, não dispute, conquiste, não estacione, renove, não se exceda, domine-se. Lembre-se, todos nós, em tudo, dependemos de Deus, mas os empresários do nosso êxito, em qualquer ocasião, seremos sempre nós mesmos. Que possamos, ter cautela com as nossas ações e comportamentos, pois o que virá em retorno para nós será compatível com o nosso modo de agir. Teremos o equivalente àquilo que oferecemos. Mais do que a lei da ciência, assim tenhamos muita cautela com nossas ações e comportamentos, pois o que virá em retorno para nós será compatível com o nosso modo de agir. Teremos o equivalente àquilo que oferecemos. Mais do que a lei da ciência, esses preceitos são, sem dúvida, a lei da vida. Então, meus amigos, minhas amigas, que o Mestre Jesus continue nos abençoando, nos protegendo, nos iluminando as nossas consciências, para que tenhamos sabedoria, discernimento e equilíbrio, para agir de acordo com o que o Mestre Jesus nos ensinou. Humildade, simplicidade, paciência, equilíbrio e fé em nosso Pai Criador. Muito obrigado, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Que o Senhor de luz nos ilumine, hoje, agora
e sempre. Que assim seja.